Olá! Hoje eu quero trazer para vocês um tema muito palpitante, que é o Natal. Estamos nos aproximando do Natal, há uma semana do Natal. E eu percebo muito uma angústia no ar. Eu não sei se isso também vocês já perceberam, mas a maioria das pessoas com quem eu converso, isso é um tema meio que recorrente. Nossa, eu não aguento mais o Natal. Nossa, eu não tô aguentando, o clima tá muito pesado. Ah, e aí tem algumas pessoas que ficam mais deprimidas no Natal. Quando eu tô falando desse mais deprimidas, eu não estou necessariamente dizendo das pessoas que têm um diagnóstico de depressão, se elas têm mais ou menos crises de depressão nessa época. Eu não tenho esse dado comigo. Eu percebo algumas coisas a respeito disso e hoje eu queria bater um papo com vocês a respeito. Então, primeiramente, eu acredito que essa energia do Natal, ela seja uma energia um pouco mais assim, pesada, mais densa, porque a gente tem muitos e muitos e muitos tem ques. Tem que participar do amigo secreto. Tem que fazer a sacolinha da caridade. Tem que comprar o presente dos parentes. Tem que participar do almoço. Tem que. É ou não é? É ou não é que muitas vezes a gente gasta dinheiro aonde a gente não gostaria de gastar? A gente compra presentes e entrega eles para pessoas que a gente não necessariamente gostaria de presentear. É ou não é que muitas vezes a gente violenta a nossa vontade e participa de reuniões familiares ou de trabalho e a gente não quer estar ali? Só que vai ficar chato se eu não for. Pensa um pouco, tá todo mundo indo na festa da firma, na confraternização. Fica chato eu não ir. Olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu gosto do Natal. Eu sou uma das pessoas do time que gosta do Natal. Não sei se é porque eu tenho criança pequena, os meus filhos são pequenos, a gente ainda monta a árvore de Natal, faz cartinha pro Papai Noel e tudo mais dessa magia, né, do Natal. Mas enfim, eu sempre gostei do Natal. Mas quando eu paro e penso por que é que eu gosto do Natal, sabe o que eu chego à conclusão? De que eu tenho uma memória afetiva do Natal muito terna, muito gostosa. Eu me lembro de um Natal onde a gente passava muita dificuldade. Na casa da minha avó, eu morei na casa da minha avó durante grande parte da minha infância, né? E eu me lembro que o ano inteiro a gente tinha uma certa, assim, dificuldade, era uma escassez. Era uma época também de recessão no país, era a década de 80, década de 90. Era tudo muito mais difícil do que é hoje em dia. E eu me recordo que na época do Natal, a minha avó, ela fazia de tudo para poder fazer uma mesa farta. A minha avó é a minha avó da descendência romena. Eu tenho uma avó romena. Eu tenho uma avó que ela tinha olhos azuis lindos. A minha mãe tem olho verde. Qualquer dia eu conto um pouco dessa história. Mas eu tenho essa parte da minha família que eu convivi muito mais do que a minha parte oriental. E eles faziam, era muita comilança, era uma coisa meio igual italiano. E então tinha que ter vários tipos de carnes, e fazia-se pão doce, e tudo muita coisa, bastante quantidade, porque a minha avó fazia questão que todos os 7 filhos dela estivessem presentes. E não importa se estava abrigado, se não estava abrigado, todos eles iam no Natal, né? No Ano Novo eu não me lembro. Mas eu me lembro que no Natal era de praxe. Estavam todos lá. E vinham primos. Então eu achava aquilo muito legal. Eu gostava muito, eu curtia demais o Natal. E aí isso acabou também influenciando no meu sentimento sobre o Natal.
Então eu já começo por aí, para a gente começar a refletir sobre esse assunto do Natal. Eu acho que o Natal, o sentimento que você tem sobre essa época do ano, tem muito a ver em como essa experiência foi construída dentro da sua vida. De repente, você teve experiências que você interpretou aquelas experiências como positivas, e aí você acha que o Natal é uma época legal do ano. Porque se você for parar para pensar, o mês de dezembro é o mês de dezembro, como é o mês de janeiro, como é o mês de fevereiro. Os dias, eles são uma sucessão de minutos e de horas. Eles não têm nada de especial, a não ser a interpretação que a gente coloca neles, né? Então, eu acho que primeiramente é isso. Eu acho que tem a ver também no quanto que você, se for ver pela parte religiosa, o que é o Natal? O Natal é celebrado o nascimento do Cristo, do menino Jesus. Para quem é cristão, isso também tem um significado. Mas tem o cristão e tem o cristão praticante e não praticante. Tem essa coisa aqui no Brasil, né? A pessoa sempre fala assim, que religião você é? Essa pessoa não tem nenhuma religião, ela fala que ela é católica. Hoje tá mudando um pouco mais, né? Mas era muito aquela coisa, tinha até assim, católico não praticante. A pessoa que só vai na igreja quando tem casamento, quando tem missa, né? Mas que não comunga, que não, né, não vive o evangelho. Para mim, na minha prática espiritual, eu sou espiritualista, eu sou cristã e o Natal tem um grande significado, mas não agora. Eu acredito que que não foi bem agora, foi no Natal, agora 25 de dezembro, que o Cristo veio. Foi numa outra época. Mas não importa. Quando eu vivencio o Natal, eu também penso nessa parte religiosa. E eu também é uma época de agradecimento, é uma época de louvor. E isso também já é mais um motivo que faz com que eu goste do Natal. Que eu realmente viva essa parte religiosa, procuro fazer o evangelho no lar na noite de Natal, procuro agradecer, procuro me conectar com o meu eu interno. E a minha essência divina tem muito disso, tem a parte cristã, que para mim é o espírito mais evoluído e mais importante que passou na Terra. Tem grandes avatares que passaram, Buda, Krishna, e teve Jesus. Para mim, Jesus, né? Não sei se é porque quem eu conheço mais. De repente, se eu começar a estudar um pouco mais sobre outros grandes nomes, né? Outros grandes avatares que passaram pela Terra, eu também gosto, mas para mim fala fundo no meu coração. Não é a razão que diz, é o coração. Então, para mim tem esse outro motivo também que eu gosto bastante do Natal, né? Agora, falando pela parte do prática no dia a dia, é ponto pacífico. Todo mundo sabe que isso é um comércio. Só que mesmo a gente sabendo que o Natal é um comércio, a gente alimenta esse comércio. E aí é uma coisa que eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão para ver o quanto que a gente não está sendo verdadeiro naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Se a gente for fazer talvez uma enquete, uma pesquisa, várias pessoas vão dizer isso, que o brasileiro é muito politicamente correto, né? Então vai dizer aquela resposta assim: de fato, o Natal tem uma parte muito consumista, as pessoas não aproveitam para poder ter essa união onde se celebra realmente uma coisa introspectiva, de você se voltar para dentro, junto com a sua família, junto com o que realmente importa e tal. Tá vendo? Ó, eu tô pensando isso, eu tô falando isso. Só que o que eu tô fazendo? Eu tô gastando todo o meu dinheiro em presentes, nos tenquês. Você entende? Aonde eu quero chegar? Eu acho que a gente tem que viver cada vez mais nível de consciência. Eu acho que isso é o básico, o fundamental. E se tivesse uma ideia que eu quisesse passar para vocês, que eu tivesse que escolher aqui, eu falaria isso. Não, eu quero muito
ampliar o meu nível de consciência. Essa é uma verdade minha e eu acredito que é uma coisa que eu posso passar para as pessoas. Eu acredito que isso seja uma pedra fundamental na vida de cada um de nós. Não importa quem somos, aonde estamos e quais as nossas dificuldades, facilidades, quais os nossos recursos. Eu acredito que a gente sempre pode e deve buscar ampliar a nossa consciência. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Pô, se eu penso isso e eu fico comprando um monte de coisa, tem alguma coisa que não tá batendo. Então, eu acho que, sabe, vamos ser verdadeiro. O Natal é consumo, eu amo esse consumo. Eu gosto bastante. Adoro dar presente. Vamos parar de hipocrisia. Sabe? Querer ficar fazendo um discurso, quando na realidade a gente alimenta, a gente gosta disso. Vai ver lá, gente. Eu moro em São Paulo. Quem tá nos grandes centros, mas aqui em São Paulo é o quê? 25 de março, Brás, os shoppings. Tá todo mundo lá. Tá todo mundo pegando fila para estacionamento. E tá todo mundo ali. E por mais que as pessoas reclamem, porque às vezes as pessoas têm mania de reclamar também, né? Reclama porque tá sol, reclama porque tá chuva, reclama porque tem fila no estacionamento, reclama por causa de tudo. Mas por mais que tenha isso, as pessoas estão lá comprando. Então eu acredito que há uma certa... É uma aspiração das pessoas. As pessoas querem consumir. Então, pra que ficar pagando com esse discurso de que, nossa, então vamos nos espiritualizar? Vivemos aqui na parte ocidental, aqui onde a gente vive, nas Américas, é a parte do consumo. Existe a parte religiosa, algumas pessoas que realmente assistem missa, que fazem celebrações, mas é a minoria e tá tudo bem, não tem problema. Só que eu acho assim, se você quer realmente aquela parte espiritual, pô, muda o seu Natal. Se você se sente incomodado em apenas as pessoas ficarem bebendo, tem gente que também bebe, aquilo vira tipo uma balada familiar, aí o pessoal enche a cara e depois briga um com o outro, é aquela coisa de família, né? Então, poxa, muda você o jogo. Se você acha que isso não tá certo, então não permite que tenha bebida dentro da sua casa, ué. Se você acha que você deve fazer um culto, uma coisa, uma missa, um evangelho no lar, eu gosto de fazer o evangelho no lar, né? Faça! Às vezes já aconteceu de eu ir com a família numa festa, eu sei que não cabe lá, não tô dentro da minha casa, não dá pra fazer. A anfitriã não vai fazer o evangelho no lar, não vou pegar eu lá com o meu evangelho debaixo do braço, vou lá e fazer. Não, claro que não. Só que quando eu chego na minha casa, eu faço o evangelho. Por quê? Porque isso faz sentido pra mim. Sabe? A gente tem que começar a pensar mais por esse lado. Uma outra coisa que eu acho que também atrapalha bastante essa energia do Natal e muitas pessoas acabam tendo um humor mais deprimido. Ó, eu falei um humor mais deprimido, não tô falando que a pessoa tá deprimida doença, tá? Tô falando que o humor fica mais deprimido, a pessoa fica mais para baixo, a pessoa fica um pouco pessimista, a pessoa fica com uma desesperança. É nesse sentido. Porque a gente vai ver a família. E no meio desses tem que ver gente que você não gosta. Tem que aturar pessoas, tem que botar máscaras. Vamos refletir sobre isso? Eu acredito que tudo é um caminho para a evolução espiritual e para a ampliação de consciência. Então a gente vai usar essa coisa que a gente tem do Natal. Agora eu vou falar para aquela pessoa, para você que tá antevendo que vai ter o Natal, já tá doendo o estômago, você fala, ai meu Deus. Sabe, no dia 24 você já começa a tomar algum remédio, porque você já tá te doendo o estômago, já tirou sua paz, você já não tá dormindo, você já vai todo tenso, toda tensa. Você que tá com esse tipo de problema, que tá tendo que vai se forçar a isso,
Faz o seguinte, medita. Sempre vou falar para meditar. Medita sobre essa questão. Separa 5 minutos do seu tempo, num tempo que você sabe que ninguém vai te interromper, que você não tá atrasado para nada, atrasada para nada, que você pode se dedicar a isso numa boa. Para, respira, respiração consciente, fecha os olhos, fica um pouco prestando atenção na sua respiração, 10 vezes. Repara 10 respirações, o ar entra, o ar sai. 1, 2, até 10. Regularizou, a sua mente está um pouco mais calma. Coloca essa questão na sua frente. Medita em cima desse problema. Entendeu? Deixa a sua essência sentir. Não é a mente. Porque a mente vai dizer coisas do tipo: ah, mas você vai dar o troco agora. Ah, mas na hora que fulaninho falar alguma coisa, na hora que ciclano entrar na casa, vai querer esse tipo de coisa, vai querer na competição. Não, medita sobre tudo isso. Verifica esse ranço. O que significa esse ranço, né? É a pessoa que for uma pessoa, sabe, que tá totalmente, sabe, um problema nunca tem só um lado, tem 2 lados, tem 3 lados, tem um lado de um lado do outro, tem a verdade, entendeu? Então procura ser mais isento, usa a terceira pessoa, presta atenção no que vem de sentimento, dá nome pra tudo. Ah, se eu pudesse eu matava fulano, se eu pudesse eu não ia lá. Coloca isso pra fora, vê o que vem pra tudo isso. Tenta resolver isso dentro de você antes de você ir para a noite de Natal, para você ir um pouco mais leve. Porque você não sabe se a outra pessoa está nutrindo esse tipo de sentimento sobre você também. E aí aquela coisa, né? A montanha de um vai chocar com a montanha do outro, não vai dar certo. Então, poxa, já que você está ouvindo tudo isso, que você está procurando se espiritualizar, ampliar sua consciência, medita sobre os seus dramas familiares, os seus casos de família, os seus barracos de família. Não deixa que eles aconteçam novamente, pelo menos partindo da sua parte. Tenta entender um pouco essa situação, ver o que dá, porque tá tudo certo. Tá tudo certo você ficar chateada, tá tudo certo outra pessoa esbravejar, tá tudo certo. O que importa é como você vai levar daqui adiante. Você vai ficar arrastando isso até quando? Se você puder, então o primeiro passo é parar tudo, tentar meditar. Aí você vê, pô, dá para solucionar de alguma coisa? Porque não depende muitas vezes só de mim. Mas o que depende de mim? O que é que eu posso fazer? Minimamente, você pode ter pensamentos positivos a respeito disso tudo. Aí vai de acordo com a sua crença. Eu não gosto de falar em perdoar. Porque perdoar, eu acho assim, quando a pessoa fala assim, eu perdoei uma pessoa, eu acho que tem um tanto de arrogância nisso. Quem sou eu para perdoar alguém? Né? Quando eu tô perdoando é porque, tudo bem, você foi um otário, você foi uma otária, eu te entendo, eu como eu sou superior, eu consigo entender tudo isso, eu não vou ficar com raiva de você, então eu vou te perdoar. Eu não gosto dessa coisa de perdoar. Eu acho que é melhor você compreender. Compreender que existem situações, existem pessoas, as pessoas têm necessidades e elas expressam essas necessidades de maneiras diferentes e às vezes de forma egoísta, né? E aí acaba interferindo, a pessoa não tem muita noção, então são coisas desequilibradas, né? E aí, a partir do momento que eu entendo que tudo isso acontece, que isso é do jogo, que da mesma forma que de repente aquela pessoa errou comigo, não foi gente boa, teve uma atitude péssima comigo, não foi generosa, eu às vezes faço isso também. Então, se eu sei disso tudo, eu começo a ver as coisas de uma maneira diferente. E eu começo, tá tudo bem, então eu não preciso perdoar ninguém. As coisas estão certas do jeito que estão. E aí eu vou para uma noite de Natal mais leve, com uma vibe melhor.
Eu acho que a paz, ela primeiro acontece dentro da gente. E se você se programar para fazer esse exercício antes, é aquilo que eu sempre falo. O problema já é a solução. Se o problema for esse desentendimento familiar, o próprio desentendimento é a solução, porque o desentendimento vai levar você a refletir, a meditar e automaticamente você se torna uma pessoa melhor. E se você se torna uma pessoa melhor, você leva o melhor de você para a festa. Então você não vai levar rancor, você não vai levar ranço, porque às vezes o que acontece? Já na entrada, quando você vai recepcionar a pessoa, que você vai falar um oi, ixi, parece que às vezes as pessoas até falam, ixi, aí vai começar. É ou não é? Então, assim, é uma dica que eu pensei e falei, poxa, vou conversar a respeito disso com o pessoal. Então, uma outra coisa que eu gostaria muito também de colocar, na minha opinião, é a parte energética. Como eu sempre digo, eu acredito muito na parte da energia, eu acho que tudo é energia. E eu vou falar de uma coisa um pouco polêmica, mas eu acho que tem que ser falado. Que é a matança dos animais. Eu sou uma pessoa que eu fui vegana durante um ano. Atualmente, às vezes eu não sou vegana. Eu procuro sempre me alimentar de uma maneira em que eu não utilize outros seres. Então, assim, não é só carne. Eu não consumo sal rosa do Himalaia porque eu fiquei sabendo que lá é trabalho escravo. O pessoal que extrai esse sal rosa é trabalho escravo. Então, não acho legal, então não consumo sal do Himalaia, por exemplo, né? E o que acontece na época do Natal? Por conta desse consumo desenfreado, há uma matança muito grande de animais. Porque normalmente, como que funciona as mesas de Natal? Tem o peru, tem o chester, tem o bacalhau, tem um lagarto recheado, tem muitos animais, né, que foram mortos para aquela ceia. E eu não sei se você que está me ouvindo já teve a oportunidade de ver um animal morrer. Eu já vi. Eu já vi boi morrer, eu já vi galinha morrer, eu já vi cabrito morrer. E quase sempre as pessoas que veem um bicho morrer não gostam, não se sentem bem em se alimentar daquele bicho. Pode até comer o bicho do saquinho. Mas se sabe que aquele bicho foi aquele bicho que ela viu ser morto, ela não quer comer. É a hipocrisia que a gente vive. É um mundo de ilusão. Que diferença isso faz? Aí fala, né, que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade, né? O que é isso, gente? É nível de consciência, né? Quando eu, às vezes, me alimento de um animal, quando eu como um pedaço de carne ou de frango, eu tô consciente de que existe ali um sofrimento, que existe uma crueldade com o animal. Eu sei disso. E por algum motivo eu decido comer. Mas eu sei que esse motivo é meu apenas. Não é um motivo de saúde, nada disso. É um motivo que eu quero. Eu procuro ter uma consciência e acho que um dia eu vou conseguir ser vegana totalmente. É que também tem a questão de que eu cozinho para minha família e minha família não é vegana. Então fica muito difícil você preparar um belo assado e você também de repente conseguir mudar esse hábito. Tem essa parte também que dificulta um pouco. Mas não impede, porque durante um ano certinho eu consegui fazer a minha comidinha e tal. É que são momentos, né? Então eu acho que isso também reflete no nosso, na nossa psicosfera. Eu acho que deixa denso sim. Não sei o que você acha disso, você pode até deixar nos comentários pra gente trocar um pouco de ideia, mas eu acho sim que isso interfere pelo plano espiritual, teve um sofrimento, ainda que pequeno, mas isso gerou, né, uma atmosfera mais densa. Então eu acho que isso também acaba interferindo
nesse clima pesado que a gente percebe que tem o Natal. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar no final é que nós estamos sempre no final do ano, e aí a consciência meio que cobra. Porque é natural, é final de ciclo. Todo final de ciclo a gente tem uma tendência a reavaliar. E aí a gente acaba percebendo que a gente passou o ano inteiro sem perceber muito bem o que estava acontecendo, deixando as coisas tomarem o rumo por elas mesmas, e aí teve muita coisa que a gente falou que a gente não queria ter falado, teve muita coisa que a gente prometeu que ia fazer que a gente não fez, e aí bate o remorso. Aí o remorso, tem até um vídeo aqui no canal a respeito do remorso, né? O remorso, ele vem, ele chega, né? Ele é o nosso juiz implacável, é quando a gente reconhece que a gente podia ter feito diferente, é o nosso senso de ética que aflora e diz, né, pra gente. Então, isso também é outro motivo que também contribui para esse clima. Então, a energia do Natal, ela tem tudo isso junto. Só que eu tô falando da coisa que é negativa, das coisas que atrapalham. Mas e as coisas positivas? Pô, quando eu tô com os meus filhos, que a gente vai montar uma árvore, que a gente vê a parte lúdica, que a gente brinca, é mágico, é maravilhoso. Estágio preparar, ficar ansioso, preparando um jantar, que você sabe que você vai receber as pessoas, ou você prepara aquele prato, sabe, especial que você faz e você leva com carinho, sabe, com gosto. Você não, é diferente de você levar para querer ser a melhor, para ficar, é o destaque. Não. Você leva porque você vai ver aquele parente distante que você só vê no Natal. Gente, isso é tão precioso, é tão gostoso. E o que falta mesmo é a gente começar a falar mais sobre as coisas positivas do Natal e menos das coisas negativas. Então vamos lá, consumismo depende da gente. Se você quer consumir numa boa, quer gastar o seu 13º em presentes, gaste, mas gasta com vontade, sem ficar falando que, poxa, esse consumismo, que bobeira. Você gosta do consumismo, vive isso intensamente. Se você não gosta, se você acha que isso não faz sentido, não se violente. Não compre presentes. Experimenta não comprar presente pra ninguém. Não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer é o povo ficar falando, um ou outro, falar, poxa, mas que mão de vaca, né? Que mesquinha, nem comprou nada, né? Caramba, mas não quer fazer parte da história. É o que eu sempre digo, a opinião do outro não me diz respeito. As pessoas têm direito de acharem o que quiserem achar de tudo, de todos, inclusive sobre mim. E se aquilo é uma verdade dentro de mim, se eu acho que eu não tenho que gastar dinheiro, que eu não vou, que o meu dinheiro é para outras coisas, o meu dinheiro vai ser para outras coisas. Seja verdadeira, seja verdadeira. Se você acha que você pode diminuir o seu consumo de carne, não comer tanta carne e tal, faça. Não importa que as pessoas vão olhar e vão falar assim, poxa, mas cadê o peru? Tá, não tem peru esse ano. Esse ano eu não vou pôr o peru, paga o preço, né? Depende muito. Ou então, você pega e fala, tá, não quero pagar esse preço. Prefiro colocar o peru na mesa. Porque pra mim é mais importante ter o peru na mesa do que me abster disso. Tá bom. Você tem consciência, entende? A chave é essa. Coloca a consciência nas coisas. Não fica fazendo o que os outros querem. Admita. Se você quer fazer, pega e faz. Não fique escravo do tem que, do tem que, do tem que. Você tem que ser feliz. Você tem que desfrutar a vida. Eu acho que esses são os tem que a gente tem que sempre observar. Os outros, gente, são facultativos. Eles têm que fazer sentido para você levar eles adiante. Se não, deixa isso para lá.
não precisa ficar se preocupando com isso. Tá legal? Eu desejo a todos um ótimo Natal, um Natal abençoado, que todas as pessoas desfrutem da sua companhia, que você desfrute das companhias das outras pessoas, que você faça um Natal diferente, com menos briga, com mais alegria, com vibrações positivas, com muita, muita, muita alegria e paz. Eu espero que você sempre esteja melhor. Fique com Deus, conte sempre comigo. Um grande abraço e até mais.